A palavra de Deus e Pai, fala conosco mais uma vez hoje, com cada um que está ouvindo, e que a Tua palavra que vamos ler e comentar aqui, que ela penetre nos corações, que ela seja clara ao nosso entendimento e ela produza dentro de cada coração a transformação, a fé necessária para irmos em frente. Amém. Muito bom, nesse momento de necessidade, não é verdade? De doenças, de relacionamentos difíceis. Nós estamos passando uma fase que nunca nada no mundo ninguém jamais imaginou, não é verdade? E qual é o segredo para vencermos nesse tempo de dificuldade? Sabe, eu aprendi com o meu pastor na comunidade, né? Pastor Carlos Alberto e outros, que é muito fácil a gente pegar a Bíblia para gerar mensagem de autoajuda, sabe? Dizer palavras que, né, estimulem. Mas, na verdade, a palavra de Deus não é uma mensagem de autoajuda, não é? Do tipo, você pode, você vai vencer, porque, afinal de contas, com Deus é a maioria, aquele negócio todo. A palavra de Deus ela é a verdade sobre Deus, sobre nós, sobre a vida. E a palavra de Deus é, acima de tudo, uma pessoa. É a vida, é o verbo. Então, quando você tem contato com a palavra de Deus, você experimenta a vida, não é? Não, muito mais do que a solução de um problema, não é verdade? E nesse contexto, né, de dificuldades e tudo, a gente é tentado muitas vezes a tomar duas posturas, né? Uma do tipo, eu não aceito, isso não sei o que mais, aquela postura violenta, né? Aquela postura de indignação, porque a gente agora está numa situação que nunca se viu antes. E começa a usar os textos e os versículos de uma maneira assim, tanto quanto equivocada, né? Como se Deus fosse obrigado a fazer certas coisas. E é uma outra postura que existe, sem ser essa da arrogância, de querer determinar as coisas. Veja, tem muita gente, eu queria que você prestasse atenção nisso, tem muita gente que sempre declarou confiança em Deus, Deus está comigo, Ele que fez, mas na verdade, agora no aperto, está num desespero tão grande. Mas não era Deus que fazia antes, Ele vai deixar de fazer agora. Então, sabe, a outra postura qual seria? A outra postura seria de dizer, bom, o Senhor está comigo em todo o tempo, as coisas não estão como eu gostaria, tem muita coisa que não é como eu pensei, mas eu confio nele mesmo que as circunstâncias não estão a favor. E sabe, essa questão, não é? Levanta esse ponto. Até um tempo atrás nós pregamos sobre isso. A aflição revela o que está no coração. A aprovação não nos transforma em outra pessoa. Apenas revela a pessoa que somos. Então, quando você está debaixo de uma pressão, de uma aprovação, na verdade, é aquilo que está lá dentro, as coisas que não é, você achava que estava tudo bem, aparece. A aprovação é aquele chacoalhão, a coisa que... Né, então, o que tiver meio solto, cai. Né? A aprovação é aquele momento onde, se tem alguma coisa que pode ser abalado na nossa vida, vai ser abalado. E se pode ser abalado, nós temos que ver. Porque nós recebemos de Deus, o Pai, um reino que não pode ser abalado. Então o reino de Deus não pode ser abalado. O reino de Deus está dentro de nós. Aquilo que é abalado nós temos que ver se pertence ao reino, não é? Ou se eram coisas que não deveriam estar lá. Então nesse sentido, sabe, irmãos, a gente tem que considerar que durante a provação o coração é exposto. E Deus fala que Ele provou a gente por meio de algumas aflições que Ele permitiu. Eu não estou dizendo aqui que Deus é aquele que vai mandar doença, enfermidade, ou manda vírus por aflição. Não, isso é resultado da própria queda da humanidade, mas Ele usa essas circunstâncias para a gente saber onde está o nosso coração. Será que nós somos capazes de confiar em Deus mesmo na provação? E aí é necessário a humildade. O que eu tenho assim ficado impactado demais, Deus tem falado muito comigo. E este ano, quando nós tínhamos aquela palavra de que seria o ano da presença de Deus, da intimidade com Deus, e é interessante porque a gente está, de certa forma,
na aprovação a gente tem que ir mais para Deus mesmo, né? E quando o Senhor falou sobre isso, e eu falei, Senhor, como é que a gente pode ser mais íntimo, mais próximo? E Ele me falou uma palavra, humildade. Eu comecei a ler, estudar sobre isso, e ouvir mensagens sobre isso. E eu comecei a admirar a humildade de Jesus. A humildade de Deus Todo-Poderoso. Ainda semana passada falamos disso, imagina que na história do filho pródigo, né, que volta para casa, o pai sai correndo, é o Deus que é humilde, que está esperando um filho que fez tudo errado. Jesus, ele falou, eu vou fazer milagres, sinais, prodígios, vou abençoar através de você. Você vai fazer as obras que eu faço, então isso é humildade. E nesse texto de Mateus 11, quero ler com você, fala sobre essa situação. Naquela ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, foi assim o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus fala esse texto, e em Lucas, na passagem paralela de Lucas 10, 21, você percebe que é quando ele envia os discípulos de 2 em 2 para curar e expulsar os demônios, eles voltam felizes, cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. E Jesus fala, olha, não fiquem felizes por causa que os demônios estão se submetendo, mas porque vocês têm um nome escrito lá nos céus. Vocês são filhos do Pai amado. Então Jesus está nessa experiência e ele diz esse texto, olha, o Senhor mostrou, Pai, para os pequeninos, o Senhor escondeu dos grandes, dos sábios. E você vê o tempo todo nas Escrituras esse contraste entre aqueles religiosos sábios que conheciam tudo da Bíblia, os fariseus e os saduceus e aquelas seitas religiosas. E esse pessoal, eles escolhiam a dedo quem seriam os discípulos. Só os mais competentes, só os mais capazes. Eu sou um grande rabi. E Jesus escolhe os pescadores, os de reputação duvidosa. Ele vai na casa daqueles que ninguém quer ir. Jesus é um rabi diferente, não é? E ele fala, e ele mandou esses de 2 em 2, esses jovens, esse pessoal que ninguém valorizava, e eles estavam expulsando demônio, curando os enfermos, e os fariseus estavam lá e não faziam nada disso. Então Jesus falou, Pai, o Senhor mostrou aos pequenos, aqueles que são menores. E ele continua dizendo, olha que interessante, venham a mim, é nesse contexto que ele fala isso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O que ele está dizendo aqui? Esse texto que fala sobre cansado e sobrecarregado, a expressão no original significa um intenso trabalho com muita chateação e muito cansaço. Sabe, quando você trabalha muito não vê resultado. É quando você trabalha e não dá. Significa também, é como ter levado uma surra. É como se sentir oprimido, levando um peso maior do que você pode suportar. E ele falou, você que está nessa situação, venham a mim. Ele está chamando os fracos, ele está chamando os quebrados, ele está chamando aqueles que estão dizendo, não consigo. Por mais que eu tente, as coisas parecem que não vão para mim. E sabe, ele está dizendo, vocês venham a mim. Você que está nessa situação, quebrado. Você está tentando aí fazer um monte de coisa. Olha, eu não vou pôr nenhum jugo pesado, eu não vou pôr nenhuma exigência pesada sobre você. Não é? Porque naquela época os religiosos botavam muitas exigências. Você tem que fazer isso para agradar a Deus, tem que fazer aquilo. Se não fizer isso, Deus não faz, tem que fazer aquilo porque Deus faz. E assim, como se Deus fosse, não é, um treco que você faz coisas, ele é obrigado a te fazer outras em troca. Deus é bom. E Jesus fala, comigo é mais simples. Eu não exijo coisas. Meu jugo é suave. Meu fardo é leve. Sabe por quê? Eu sou manso e humilde. Manso eu sou gentil, eu sou bondoso. E humilde é isso, é humilde. É alguém que, quando conversa com você, não parece superior a você, não dá a impressão que você é uma pessoa inferior, um ser que assim, está ali por mera chance. Deus não é assim. Jesus não é assim. Jesus revelou o Pai, ele não é assim. Ele é humilde.
Ele aceita todos como discípulos. Ele ensina os que estão quebrados, os que estão sem dinheiro, sem esperança, sem energia. Não é? Ele não coloca qualificações, porque os outros rabis, só os melhores, selecionavam. Para seguir um rabi tinha que ser bom, tem aquela competição. E Jesus fala, eu aceito. Eu aceito você que está quebrado, que está cansado. Você não se sente qualificado? Então é comigo mesmo que você fica. Você não se sente capaz? É comigo mesmo, eu quero você. Você fracassou muitas vezes? É comigo mesmo, pode vir. Você não sabe o que fazer? É você mesmo. Ele é um rabi diferente. Ele é um mestre diferente. Ele é manso e humilde de coração. E é esse Jesus que é incrível. É ele que é o verbo vivo. Ele está dizendo, o meu pai é assim, ele é desse jeito. Ele se importa. E eu quero dizer isso para você, especialmente nessa crise, nesse momento, né? O que é melhor? É a gente se dizer, não, eu posso, eu consigo. Ou melhor a gente se humilhar e dizer, não consigo. Eu pensei que ia dar conta, mas não dou. Quantas vezes? Né? Será que a gente é humilde? Uma coisa interessante, e aqui nessa foto aqui a gente pode ver, esse aqui é um campo de trigo, né? Sabe que tem uma parábola na Bíblia aqui de joio e trigo, né? Que o inimigo vem e semeou o joio no meio do trigo. O joio ele parece com trigo. E aí o pessoal falou, vamos cortar. Falou, não. Se você for cortar agora, você vai cortar o joio e o trigo junto. Eles são muito parecidos. Espera até a colheita. E por que Jesus falou para esperar até a colheita? Porque quando chega na colheita, o trigo faz assim, ele se inclina pelo peso dos frutos. E o joio fica de pezinho. E aí, corta primeiro o joio. Corta os orgulhosos. Põe para queimar. Aí você pega os humildes e traz para casa. Porque o humilde é aquele que se dobra. Mas o humilde tem frutos. Então, a humildade, nós temos dificuldade com a humildade, porque sabe, a gente pensa que humildade é ser pobre, ser humilde é ser pobre. Ele é uma pessoa muito humilde. A gente quer dizer, ela é muito pobre, não tem nada. Isso não é humilde. Você pode ter uma pessoa com muito dinheiro, que é humilde, e pode ter uma pessoa com muito dinheiro, que é orgulhosa. Você pode ter uma pessoa muito pobre, que não tem dinheiro, não tem nada, é humilde, e uma pessoa muito pobre e tudo mais, que é orgulhosa. Humildade não tem a ver com situação financeira, não tem a ver com histórico familiar. Humildade tem a ver com o coração. A gente usa essa palavra, porque a gente confunde humildade com humilhação. Né? Humildade não é humilhação. A humildade, segundo as definições bíblicas, é essa disposição de espírito, de reconhecer que a forma como Deus lida conosco é melhor, sem disputar ou resistir. Interessante isso, porque o humilde ele não disputa, não resiste a Deus. Quem resiste a Deus são os orgulhosos, e por isso que Deus resiste aos orgulhosos. Né? Porque o orgulhoso ele pensa, não, peraí, mas eu pensei que ia ser do meu jeito. As coisas deviam ser diferentes. Estou numa crise como essa, tem muita gente que está descobrindo que, puxa, eu estou falando de mim mesmo, como era orgulhoso. Por que me incomoda tanto agora? Antes não me incomodava. Deus não mudou. Mudou a situação, mas não Deus. Mas agora eu não tenho mais o controle. E quando a gente não tem o controle, aí nós vamos ser testados se somos orgulhosos ou humildes. Os humildes são aqueles que confiam inteiramente em Deus, mais do que em suas próprias forças, para defendê-los contra toda injustiça, contra todo mal. Então quando a gente fala, não, Deus é comigo, dá testemunho, e agora na pressão, morre de ansiedade, não consegue. E quando você dizia lá que Deus era a sua força, Ele que cuidou, Ele que prosperou, era Deus mesmo ou era só para... Eu fiquei pensando nisso, puxa, não é? A humildade é reconhecer que dependo totalmente de Deus e que não tem saída, a não ser que Deus tenha misericórdia ou algo sobrenatural aconteça. Nesse momento agora,
quando a cada semana a gente está vivendo dia a dia, não se sabe o que vai ser. É o momento onde o nosso coração está sendo testado. E é o momento onde os humildes, onde aquele que é humilde, vai experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Porque a humildade, eu quero falar isso com você hoje, a humildade, como eu disse, não tem nada a ver com capacidade humana, com inteligência, com dons, tem a ver com o coração. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Graça. A graça, o favor é concedido aos humildes. Aos orgulhosos ele resiste, ou seja, não concede graça. Não é? Olha o texto de Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Mas a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Em outras palavras, pode ter certeza que antes do fracasso tem orgulho. Pode ter certeza que antes da queda existe um espírito orgulhoso. E pode ter certeza de uma coisa: aquele que é humilde e leva a Deus a sério, ouve a Deus, submete a Deus, esse vai ter riqueza, honra e vida. Então a humildade precede a honra. A riqueza e a soberba, o orgulho precede a ruína. Então é muito claro isso, tem muitos textos em toda a Bíblia. Por isso ser humilde não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo. Quando a gente pensa demais na gente mesmo, e essa é a dificuldade do ser humano está sempre pensando em si mesmo, né? Sempre pensando, preocupado consigo, como é que vai fazer, como é que vai ser. E uma das características do humilde é que ele está pensando nos outros, não só nele mesmo. Não é que ele não pensa nele, mas ele pensa nos outros também. E Jesus está lá, pensando sempre no próximo. E a ilustração que eu quero, uma vez que você chega a Jesus, você fala, não, eu quero a ti, Senhor. Não é? Nós temos que saber como é que Deus trata. Veja, o humilde, ele fala, Senhor, eu estou contente da maneira como o Senhor precisar me tratar. E nós temos aqui o texto de João 15, é um texto maravilhoso, eu leio João 14 a 17, é o que eu jamais li na minha vida nas Escrituras. E em João 15, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Então agora veja, o Senhor está dizendo, olha, Jesus está dizendo, você vem a mim, você que está cansado, sobrecarregado, você que falou, eu vou dar descanso para a sua alma. Então ele fala, conecte-se a mim. E esse texto fala disso, Jesus é a videira, somos os ramos, estamos ligados nele. E como é que o Pai vai tratar a gente que está ligado com Jesus? Essa ilustração é tremenda, ele diz, né, que nós somos os ramos. E tem duas coisas que o Pai faz, ou ele corta, quando não dá fruto, então ele poda, limpa, que ele poda, ele corta pedaços, partes. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Ou seja, o que limpa a gente é a palavra. O que poda a gente é a palavra. A palavra está dizendo, isto aqui, retira, isto aqui, mantenha na sua vida. Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês, porque nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, lógico, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. E é interessante da videira, uma vez eu fui passear com a Marisa lá no sul, no Vale dos Vinhedos, e a gente visitou algumas vinícolas, a gente ficou conversando com o pessoal, e nós falamos aí com um pessoal, encontramos lá pessoal novo, né? Gente jovem, né, amor? Com 65, 70 anos, cuidavam dos fundadores das vinícolas. A gente foi lá, era no meio da semana assim, e encontramos esses proprietários, e eles começaram a falar com a gente 1, 2 horas, explicando como é que ia, como é que fazia a vinha. Entramos no meio da vinha, foi muito legal. Né? Falamos lá com o seu Pisato, depois nós falamos com outro que foi professor ali da Universidade do Vale dos Vinhedos. E a gente foi aprendendo umas coisas interessantes, né? E conforme eles falavam, e eu ia vendo esse João 15 aqui, né? Ia vendo a videira. E sabe o que acontece? A videira é uma planta que ela vai crescer, tendo os ramos. E se você deixar o ramo dela crescer indefinidamente, o ramo toma toda a força da planta e não nasce fruto, né? Não nasce nada, é só galho, folha.
E tem muito cristão que é assim, quer crescer, mas cresce, se espalha, mas não tem fruto nenhum. Não tem fruto. Então tem que podar o ramo, né? Tem que cortar o galho ali, porque se você tiver galho demais, não dá fruto. Então Deus só fala, filho, você quer fazer tanta coisa, deixa eu podar você aqui. Eu já fui tão podado por Deus que eu tenho essa... vamos fazer. E Deus vai lá e... Não, você precisa dar fruto. E ainda ouvi uma mensagem do Chris Volta essa semana, ele falava a mesma coisa. Eu falei, olha só, a mesma coisa. Então, ele poda. Ele vai cortando, não é? Porque senão não dá fruto. Então, sabe, às vezes a gente fica nessas competições, a gente quer fazer coisas e quer fazer mais. Deus está falando, menos, filho. Você quer dar fruto? Você menos. Não importa o seu tamanho, não é? Mas nós estamos numa competição, assim, às vezes, uma competição cristã, por ainda o Crisvaldo falava na mensagem dele, e quer ver quem tem maior Twitter, mais mensagens, quer ser o pastor, mas não sei o que, o líder, não sei o que mais, e quer ter mais seguidores. Ele fala, e os frutos? Tanta pessoa aí que se diz cristão, mas é só um monte de galho e folha e você não vê fruto. E o que você come é o fruto, não é verdade? E Jesus continua no versículo 5, a sua videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, você vai dar muito fruto. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, além de ficar em Jesus para dar fruto, o Pai poda, né? E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Porque aquele que não permanece, não está ligado, ele vai lá e corta. Está me errando, não dá fruto, Deus fala, não, corta. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Isso é muito poderoso. Você pode pedir o que quiser e o Pai vai dar se você permanecer em Jesus, veja. Mas para permanecer em Jesus, dessa maneira, deixar o Pai podar, precisa humildade. Precisa dizer, é do seu jeito. Tudo bem, eu achava que era de um jeito, mas vamos do seu jeito. E ele continua, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E vocês vão ser meus discípulos. Agora, como é que dá muito fruto? Tem que podar. Se não podar, não dá muito fruto. Interessante que a gente estava lá lá no vale e ele falou assim, o normal de uma planta é dar 10 a 12 quilos de uva, aquelas parreiras que vão abrindo assim. Só que para vinho, eles não plantam assim, tipo parreira, eles plantam em pé. Por que vocês plantam vertical? É porque aí a planta tem menos galhos e ela dá uma uva de maior qualidade. E esse professor me contou que no começo, mais de 20 anos atrás, produzia muita uva no vale. Só que era tudo de baixa qualidade, era só para suco, os vinhos eram ruins. E ele chegou e falou, vocês têm que podar, né? E agora você tem que podar as uvas. Eu falei, como é que é? Você tem que reduzir os frutos. Então ele me contou uma coisa interessante, olha que legal. Ele falou que ele começou a ensinar os agricultores lá. Falou, olha, está produzindo 10, um monte de cacho aqui, tudo. Você vai podar as plantas, você vai cortar os cachos menores, deixa só os melhores cachos. Vai produzir menos da metade. Menos da metade. 1 terço, menos da metade. No outro ano você poda. Ele falou, quando você poda a videira assim, a qualidade da uva começa a crescer. Após o 3º ano, ela dá tanta uva quanto ela dava no começo, mas com uma altíssima qualidade, porque você ensinou ela podando. E quando ele fala isso, ele não sabia, e eu falei, Senhor, é o que o Senhor faz conosco. O Senhor tem que, às vezes, limitar a gente, podar a gente, para a gente aprender a dar um fruto de qualidade. Ele fala, agora que você aprendeu, a gente começa a dar aquele fruto. E então ele falou, então assim elevou a qualidade. Agora, se você quer um vinho de alta qualidade, você põe a planta vertical, em vez de produzir 10 quilos, 12, ela produz 5. Você quer um vinho melhor? 3,5, 4. Você quer um vinho Gran Reserva, aquele que é único? 1,5 kg por planta. Uma planta um ano inteiro para dar um cacho. Imagina o cuidado. Só que este vinho, ele fica lá. Esta uva é especial. Não dá tempo para falar. Então, sabe, não é a quantidade, não é quanto galho, não é quantas coisas fazemos. É o quanto da vida dessa videira nós estamos concentrando em nós que somos ramos e produzindo um fruto. E aquilo eu falei, eu me arrependi muito depois daquela viagem, porque eu falei,
eu estou com muito galho e eu preciso de folha, de frutos. Então a frutificação está ligada à humildade. Jesus falou, se você for humilde, você vai aprender coisas. Quem não é humilde não aprende, sabe, irmãos? Os orgulhosos não aprendem. Porque os orgulhosos, eles não fazem perguntas, eles não perguntam a opinião dos outros, eles acham que estão certo, o jeito dele vai dar certo, e eu vou. Então, cai. Mas os humildes não, eles perguntam, pedem conselho. Permite que outros participem. Eu já fui tão orgulhoso na minha vida. Achava que eu estava certo, devia ser do meu jeito. Eu descobri que isso não basta. E eu quero terminar falando aqui sobre humildade. A Bíblia tem muito a falar sobre humildade. Então Jesus fala, você vem até mim, eu vou cuidar de você, eu vou tirar os fardos. Deixa eu fazer do meu jeito. E ele começa então ele fala, você não precisa disso. Tem algo mais importante, você precisa estar conectado a mim. A humildade é demonstrada pela oração. A primeira coisa que a gente descobre que não é humilde é quando a gente não ora. A falta de oração é o maior sinal de arrogância, de independência e de falarmos assim, não precisamos de Deus. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade antecede a honra. O orgulho termina a humilhação, mas a humildade alcança a honra. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Então o humilde é aquele que fala, Senhor, eu sei que o que tens é melhor, posso não entender tudo agora. E você vai ver que o objetivo de Deus nos manter humildes é porque Ele quer nos dar a honra. Ele quer nos dar essa prosperidade. Ele quer nos exaltar. A humildade diante de Deus produz honra. Então, a oração é dizer, Pai, não sei o que fazer. Reconheço que os meus esforços não estão dando certo, mas eu preciso de Ti. Eu quero mais de Ti. A oração também é dizer, que nem Abacuque, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nos vinhedos, não haja azeitonas nas oliveiras, não hajam vacas nos currais, não tenha ovelhas nos apriscos, mas eu vou confiar em Ti. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Ou seja, eu não vou medir a minha confiança em Ti por causa das circunstâncias adversas. A humildade significa isto. O segundo ponto é que a humildade é demonstrada no relacionamento com as pessoas. Talvez essa seja a coisa mais importante. Porque a gente pensa, como é que a gente é humilde? Bom, a gente vai falar mais sobre isso, porque se a humildade é o que traz riqueza, honra, né, e alegria, a gente deveria pensar mais nisso. A humildade é demonstrada no relacionamento com as pessoas. Todos os textos que você vê de humildade para com Deus falam no modo como nós nos relacionamos com uma outra pessoa. Olha esse texto, 1 Pedro 5. Eu vou mostrar dois textos e parece que você está lendo o mesmo, mas são dois textos, Pedro e Tiago. Pedro diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros. Uns para com os outros, ou seja, considere a outra pessoa, considere a opinião do outro. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago fala a mesma coisa. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no tempo devido. Nós nos humilhamos. Deus não nos humilha. O que é se humilhar? Dizer, Senhor, eu quero a Tua vontade, não a minha. Do seu jeito, não no meu. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha que coisa tremenda. Se a gente quer ficar livre de ansiedade, o caminho é da humildade. Quando você se humilha diante de Deus, Ele tira a ansiedade. Nesses tempos, eu não sei você, mas eu tive vários picos que eu fiquei, não sabia o que fazer e tal, e tudo. É preocupação, é ansiedade mesmo, é ansiedade. Você não sabe o que fazer, você quer fazer alguma coisa e você fica ali e não sai nada. Aí você se humilha, se prostra, ora, adora e então... Quando se humilha, a ansiedade vai. Agora o texto de Tiago.
Ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, ele vai se aproximar de vocês. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Novamente isto, Deus vai exaltar. Pedro falou o quê? Sejam humildes uns para com os outros. A humildade para com Deus se reflete nos relacionamentos que temos com as pessoas. E Tiago está dizendo, irmãos, não falem mal uns dos outros. E o que ele está dizendo? A humildade considera o outro melhor. A humildade considera o outro. Não se impõe ao outro. Não falem mal. Quem fala contra o seu irmão, julga seu irmão. Fala contra a lei, julga a lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. E há apenas um juiz, aquele que pode salvar e destruir. Quem é você para julgar o seu próximo? Então, os relacionamentos, não é? Os relacionamentos demonstram humildade. As pessoas vão saber que a gente é humilde pela maneira como nós nos relacionamos com elas, como nós as tratamos. Eu já fui muito orgulhoso. E eu achava que era humilde. E nada como nesse momento de a gente parar para pensar que a gente às vezes não pode fazer o que gostaria. A gente começar a refletir. Quando você se recusa a dar uma opinião, responder para sua esposa se está sendo orgulhoso. Quando você não pede conselhos sobre o que fazer, se está sendo orgulhoso. Quando a gente faz planos sem pedir conselhos a Deus, sem falar com o cônjuge, quando a gente age de maneira independente, sejamos filhos, sejamos pais, mas estamos sendo orgulhosos. Mas aquele que é humilde tem duas grandes recompensas. A primeira é maior graça. Ele concede maior graça. A maior graça é para os humildes. O que é a maior graça? É aquele poder para fazer aquilo que você não conseguia fazer. É a sabedoria para sair de uma situação que você não saberia como sair. É você encontrar uma resposta que você pensava que não existia. A graça é favor imerecido. É Deus dizendo, eu vou considerar você a minha graça. Porque você se humilhou, você disse, preciso de ti. Você reconheceu sua limitação, você não quis ser o que você não é. Você começou a pensar nas outras pessoas, não só em si mesmo. Deus já começa a conceder graça. A maior graça é para aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem que precisam. E a outra recompensa é ser exaltado. É Deus colocando você num lugar de honra. É Deus dando você aquilo que você fala, mas eu não merecia. Eu falei, eu sei. Mas porque você se humilhou, porque você buscou. Então percebe? O que é que Deus quer? Ele quer nos dar a maior graça e quer nos exaltar. O Pai está dizendo, tudo que eu quero é exaltar você, filho. Eu quero dar você a maior graça nessa crise. Eu quero dar você graça para você passar essa situação. Eu quero dar você recursos, ideias. Eu quero dar a você, eu quero te exaltar. Mas deixa, não resiste a Deus. Não resiste à poda, não resiste a certas coisas. O Senhor vai fazer o que Ele tem que fazer. Ele vai usar essa situação ruim para o nosso bem. Ele vai usar para o nosso bem. Mas a humildade é a resposta nossa. E eu quero terminar dizendo, imagine alguém que tem tudo. Imagine alguém que tem tudo. Teve educação, teve boa formação, fez curso, faculdade, aprendeu inglês, recebeu dinheiro, teve oportunidade de trabalho, tem dons, é inteligente, talentos, habilidade. Mas não é humilde. Ele acha que realmente aquilo é dele. Sabe o que vai acontecer? Ruína e queda. Imagine um outro que não tem nada, que teve uma vida difícil,
não teve oportunidades, não teve dinheiro, não teve uma boa família, foi injustiçado, não pôde terminar seus cursos. Mas ele é humilde, ele reconhece que precisa de Deus. Ele submete outras pessoas, ele pede conselhos. Ele trabalha em equipe, ele procura promover o colega, ele procura servir as pessoas, não fica guardando rancor, não fica sempre achando que foi passado para trás. Apesar de todas as coisas difíceis. Sabe o que ele está fazendo? Sendo humilde, Deus vai exaltá-lo. Ele pode não ter nada quanto o outro, mas Deus vai exaltá-lo. Mas também o reverso é verdade. Se tiver uma pessoa que não tem nada, que não tem formação, não tem habilidade, não tem família, e com tudo isso, não busca Deus, resiste, fica botando a culpa, fica transferindo responsabilidade, fica dizendo sempre que alguém está devendo alguma coisa para ele, reclamando da vida, isso vai ser abatido. Deus existe a ele. Mas ele não tem nada, Deus existe. Enquanto o outro, estou falando do reverso agora, né? Teve formação, teve boa família, teve oportunidade, teve tudo. Sabe aquele que a vida sorriu para ele? Todos os talentos. Mas ele não leva isso em conta. Ele procura servir as pessoas, ele procura amar, ele procura fazer o melhor, ele trata os outros com honra. Ele trabalha em equipe, ele fica feliz quando o outro ganha, quando o outro aparece, ele não. Esse vai ser exaltado por Deus. Esse vai ser honrado. E nada a ver se a história foi boa ou se foi ruim. Só tem a ver com o coração. Ele concede maior graça. E Jesus é humilde. Esta é a humildade. Então eu quero propor essa pergunta. A gente quer essas recompensas? De receber maior graça? Ser exaltado Deus quer. Nesse momento de provação, não vamos nos humilhar. O Evangelho foi escrito. Esses textos todos foram escritos em épocas de muita provação, de muita injustiça, de perseguição. Tudo isso foi escrito num momento difícil, muito mais que o nosso. Eles estavam felizes, dizendo: fiquem alegres quando vocês passam por tribulação. Vocês vão ver como Deus vai fazer coisas tremendas. Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Não importa se amanhã você não sabe o que fazer. Ele vem até mim. Você que está quebrado, não sabe mais o que fazer, eu vou cuidar de você. Eu recebo você. Vamos ser humildes para chegar até Ele. Pai amado, nós oramos agora. Incline a sua cabeça onde você estiver aí. Fale com o Senhor e fala: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti. Senhor, Tu sabes quantas vezes eu, nos últimos semanas, tenho confessado tantos orgulhos no meu coração. Como foi bom saber que a Tua resposta de amor foi tão poderosa. Peço que faça a mesma coisa com os meus irmãos, os amigos que estão ouvindo. Quantas vezes a gente está sofrendo por nada? Bastaria jogar o orgulho fora, bastaria confiar no Teu amor. Pai amado, eu oro por cada um neste momento. Que a Tua bondade, Senhor. O Senhor falou: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Eu não sou religioso, eu não imponho coisas pesadas, eu quero cuidar de você. Nós nos entregamos nas Tuas mãos humildemente. Falamos: precisamos de Ti, sem Ti não podemos fazer nada. Senhor, corta o que tem que ser cortado da nossa vida, que não devia estar mais aí. Corta esses galhos, Senhor, que estão indo para lugar que não adianta nada. Não vai nada, é só um peso, é um galho pesado, não tem fruto nenhum. Pai, aproveita esse momento de pressão, que a gente tem que parar, não sabe o que fazer, para a gente fazer aquilo que realmente vai dar frutos. E abençoa cada um que está ouvindo, Senhor, esta mensagem. O Senhor providenciou para que eu ouvisse. Que eles percebam, Senhor, que quando o Senhor poda, o Senhor tira um peso muito grande, que não podíamos carregar mais. Quando o Senhor poda, o Senhor corta aquelas coisas que estavam morrendo, nos tirando as forças, para ficar o melhor, para ficar leve, para ficar o fruto bom, mais doce, mais concentrado, a melhor uva, do melhor vinho, a maior alegria.
Nós confiamos em Ti. Nós lançamos toda a ansiedade nas Tuas mãos. Não podemos cuidar de nós mesmos, mas o Senhor pode. O Senhor pode. Comece a entregar suas ansiedades a Ele agora. Dizer, Pai, está nas Tuas mãos. Confio no Teu amor. Comece a experimentar descanso na sua alma. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã, você precisa confiar nele. Senhor, não tenho que saber tudo antes. Tenho que confiar em Ti. E eu quero orar por você que não conhece Jesus ainda dessa maneira. Você pode dizer, quero entregar a minha vida totalmente a Ti, Senhor. Se você quer fazer isso agora, faça isso. Diga, Pai, eu reconheço que sem Jesus, vivi sem Jesus até agora, mas não quero mais. Eu quero ser um ramo na videira. Você quer isto? Pai, esses que estão orando agora, dizendo que querem ser este ramo na videira, recebe-os e registra o nome deles no Teu livro da vida. Concede a eles agora o perdão e a paz e o Teu Espírito Santo. Eles comecem a ouvir a Tua voz. Eles comecem a crescer e dar muitos frutos no nome de Jesus. Construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente, não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do